Um novo dia, um novo tempo nasce. De norte a sul a esperança cresce. Um exército de anjos em missão, levando o evangelho no coração. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Um sorriso no olhar em cada mão, transformando vidas em nossa nação. Somos de Cristo, missionários. Somos anjos da esperança. Anjos da Esperança já aqui no ar, e no programa de hoje você vai conhecer a história da Edna, uma mulher do interior da Bahia que lutou contra a depressão num tempo em que quase ninguém falava sobre saúde mental. Num momento de aflição, a voz do pastor Bulhon, através da Rádio Novo Tempo, mudou a vida dela. Ela descobriu que é amada por Deus e hoje vive com paz e gratidão. Na reportagem, a gente vai te mostrar como é o corredor do projeto Anjos da Esperança no Tour da Novo Tempo. Esse é um espaço, é uma homenagem a todos os anjos que nos ajudam a levar mensagens de fé e esperança para todo o Brasil. A Sara Salles, que teve um impactante testemunho mostrado no Anjos em Ação de 2023, é uma das homenageadas. E ainda hoje tem também o nosso momento de oração. Hoje vamos, Anjos da Esperança espalhados por todo o Brasil e você também junto com a gente. Então, se você já tiver algum pedido que você quer compartilhar com a gente, encaminhe agora mesmo para o WhatsApp 12 98174 0057. Tudo isso e muito mais nos próximos 30 minutos de programa. Então fica com a gente, porque o Anjos da Esperança já começou. Prazer mais uma vez estar com você aqui no Anjos da Esperança. Você sabe, né? Eu sou Wagner Cantor e eu apresento o Hope Hour, o podcast aqui da Novo Tempo. Eu sou o gerente das produções digitais aqui da Novo Tempo, tudo que fica pela internet. E toda quarta-feira eu participo do programa Vida e Saúde. Lá a gente comenta sobre saúde mental. Eu sou colunista de saúde mental. Toda quarta-feira, ao vivo lá no Vida e Saúde, a gente conversa sobre diferentes temas, trazendo realmente assuntos que têm impactado a saúde mental das pessoas. Por falar em saúde mental e também por falar nesse assunto de que eu sou o gerente da web, você conhece a Jornada da Saúde Emocional? É um exemplo que eu pensei aqui, porque assim, a sua doação, você como Anjo da Esperança, você colabora e muito para que a TV Novo Tempo produza conteúdos de muita qualidade. Mas a sua doação ajuda a rádio. Hoje a gente vai ter um testemunho, né? O testemunho da Edna. Ela foi impactada através das ondas da Rádio Novo Tempo. Mas você também ajuda para que a web continue produzindo e produzindo com qualidade. Quantas pessoas estão vivendo momentos tão tensos, né? Como a gente vai ver no testemunho da Edna, com a sua saúde mental. E na jornada, a gente tem palestras ao vivo, a gente tem grupos de apoio, grupos debatendo temas específicos para trazer qualidade de vida, saúde mental para as pessoas. Vou mostrar para você aqui um pouco do que acontece. Isso aqui é a vinheta da Jornada Recomeços. Todos os anos a gente trata, né, essa vinheta com algumas atualizações. A gente nesse ano falou para as pessoas que estão cansadas. Se você perdeu esse conteúdo, inclusive, você pode ir lá no NT Play ou no YouTube do NT Play e acompanhar, tá bom? Essa jornada, todas as palestras estão lá. Se você se sente cansado, é para você esse conteúdo. Mas é muito importante a gente dizer o seguinte, a sua doação ajuda para que a gente consiga fazer eventos como esse. Então a gente está sempre buscando qual é a tendência, o que as pessoas estão precisando, o que elas estão acompanhando para trazer um conteúdo relevante. Então, antes de eu chamar o primeiro testemunho aqui de hoje, deixa eu fazer um convite para você já se tornar um Anjo da Esperança, já fazer a sua doação. O nosso telefone é 12 21 27 30 30. Esse é o telefone.
0 operadora 12 2127 3030. Você também pode fazer a sua doação pelo Pix, anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Faz a sua doação, liga para cá, nosso atendimento está até às 10h30 da noite aí com você. Vamos lá para o nosso testemunho de hoje. A Edna, como eu estava contando, ela passou por uma situação de depressão, num momento, inclusive, diferente dos dias de hoje, onde se fala muito sobre o assunto. Mas ela encontrou na Rádio Novo Tempo esperança para continuar vivendo. Vamos acompanhar essa história linda juntos aqui agora. Eu sou natural da Bahia, eu morava em Medeiros Neto, no interior da Bahia. Aí eu comecei a sentir mal, passar mal, e não sabia o que eu tinha. Aí eu falei, gente, o que está acontecendo? Meu corpo eu comecei a ficar com insônia e algo que eu não sentia, coisas que eu não sentia antes, eu comecei a sentir medo, pânico, mas eu não entendi o que estava acontecendo, porque nessa época a depressão não era divulgada, né? Não era falada. Falar que a pessoa está ficando doida ou era espírito maligno, mas menos depressão, ninguém sabia. E lá, como era uma cidade muito pequena, interior, né? Agora que já está mais evoluído, mas na época, e não tinha médico capacitado para isso. Aí o meu sogro ficou sabendo que eu estava doente, problema, aí foi lá nos buscar. Na época nós só tínhamos 2 filhos. Aí nós viemos para cá, para Vitória, só para tratar. Aí fomos na psiquiatra, aí ela falou que a gente tinha que ficar aqui para poder dar continuidade ao tratamento. Eu fui entrando tanto em crise, que eu cheguei a um ponto de nem conseguir fazer o meu higiene pessoal, né? Tomar um banho, pentear o cabelo, a autoestima foi caindo mesmo, eu não tinha vontade de viver. Aí meu esposo que ficava, cuidava, dava banho, tentando me reanimar. Isso foi em 94. O meu esposo arrumou um rádiozinho, nós morávamos aqui no barraquinho aqui na frente, nós construímos um barraco, porque nós viemos só para ficar uns tempos, o nosso objetivo não era morar aqui no Espírito Santo, que até porque eu não gostava daqui, né? Era só para fazer o tratamento mesmo e retornar para a Bahia, mas o tratamento foi se prolongando, né? Não foi uma coisa que resolvia assim de um dia para o outro. Aí ele arrumou um rádio, aí começou a falar assim, olha, Edinho, vamos ouvir um louvorzinho que é bom, né? Procuramos programas no rádio, aí eu coloquei numa rádio que falava muito de coisas, de demônio, invocava muito o inimigo das nossas almas, e aquilo me deixava eu mais triste, ainda mais deprimida. Eu falei, gente, eu já estava me sentindo lá no poço, lá no fundo do poço. Muito forte, né? Quero agradecer a Edna por ter revisitado esse momento tão complexo que ela estava vivendo, nos ter contado essa história, porque quando a gente conta, a gente revive um pouco do que foi, né? E nesse momento aqui do testemunho, a gente teve muito dos momentos difíceis que ela estava passando. Daqui a pouco a gente vai acompanhar uma segunda parte, onde a gente vai realmente ver a transformação de vida da Edna. Mas quantas pessoas estão vivendo uma vida muito parecida com a vida da Edna? De repente eu estou falando com você agora, que vive algo muito parecido com o que ela estava vivendo. Talvez você conheça alguém que precisa tanto encontrar uma mensagem como ela encontrou com o pastor Bulhon, né? E a gente vai ouvir daqui a pouco na volta do testemunho. Agora, a Novo Tempo, por isso que tem uma mensagem que atinge o coração das pessoas de uma forma tão específica, porque é a mesma palavra de Deus. Nós temos a palavra de esperança, nós temos as profecias, nós temos as palavras de Jesus, nós temos tudo que está contido dentro da Bíblia para ajudar, para libertar, para transformar as pessoas. Mas a gente embrulha, né, essa mensagem em pacotes diferentes. A gente coloca tudo ali para que faça diferença na sua vida. Quantos conteúdos com relação à saúde mental,
os problemas emocionais, nós na Novo Tempo já desenvolvemos na televisão, na rádio, na web. Agora há pouco estava mostrando a Jornada da Saúde Emocional aqui para você. Quantos estudos bíblicos nós temos dedicados especificamente para falar sobre a Palavra de Deus e saúde mental? Então é por isso que você, quando é Anjo da Esperança, quando faz a sua doação, quando liga para cá, você faz a diferença para que essa mensagem chegue diretamente ao coração das pessoas. Liga para cá, se torne um Anjo da Esperança hoje. 0 operadora 12 21 27 30 30. Mas bem fácil é o nosso Pix, você está acostumado a lidar com isso. anjos@novotempo.com. Vamos acompanhar juntos aqui a continuação agora desse lindo testemunho da Edna. Aí nós procuramos, né? Meu esposo falou, não vou ficar ouvindo essas rádios não, misericórdia. Você vê de estar melhorando, você está piorando. Aí até que nós conseguimos uma rádio, um pastor falando uma língua meio embolada, né? O pastor Bulhão. Aí eu falei, gente, eu gostei da pregação desse pastor. Aí eu comecei bem suave, ele falando, né, que era importante para Deus, que Deus nos amava do jeito que a gente era. E ele começou a falar que Deus sacrificou o seu filho por nós. Aí eu comecei, né, a ouvir, falei, gente. Aí ele lia muito Salmo. Aí eu comecei também, né, acompanhando, lendo. Aí os louvores, aqueles louvores bem suaves, que mexia muito assim com o meu interior, né. Eu falei, gente, achei o que eu estava procurando mesmo. Aí eu comecei a me sentir, a autoestima começou a levantar, né? Eu falei, não, eu sou importante para Deus, Deus me ama. E ele falava que eu não estava sozinha, que Deus estava aqui comigo, porque a pior hora da minha vida era a noite. Porque quem tem depressão, à noite não dorme. À noite a mente fica ali, funcionando. E esse programa virou assim, parte da minha vida. Eu ficava com o radinho ali na cabeceira da cama, aí em determinado dia eu consegui dormir. Nossa, eu fiquei muito feliz, agradeci a Deus muito, muito pelo privilégio, né, do sono, porque tem coisas na vida da gente que a gente não dá valor, então a gente tem que dar valor em tudo, né, na mínimos detalhes, tudo Deus fez perfeito na nossa vida. Aí quando eu vejo uma pessoa que está passando por mesmo motivo que eu passei, eu falo, ouça a Rádio Novo Tempo, que se deixar essa rádio ligada na sua casa o dia todo, você vai ver como que você vai se sentir bem. E aí então virou assim, um testemunho na nossa vida, parte da nossa vida, a Rádio Novo Tempo. E nós não vivemos sem ela. A Rádio Novo Tempo é constantemente ligada o tempo todo. E eu só tenho a agradecer a Deus por esse programa, né? Por essa rádio, né? Por esse que atinge as famílias, as pessoas que estão passando, né? Por mesma coisa que eu passei. E agradecer a Deus por isso, porque até aqui, né, o Senhor tem nos ajudado. Incrível! A voz do pastor Bulhão fez com que ela entendesse algumas situações. O Espírito Santo falou diretamente ao coração da Edna e ela foi se libertando, né, aos poucos, de toda essa situação. Claro, ela também se tratou, também buscou ajuda, mas a palavra de Deus foi fundamental para que ela, de fato, fosse liberta. Você também pode ajudar a diferentes pessoas que, nesse momento, se sentem presas, se sentem amarradas, e as amarras não são físicas, elas não são no corpo, elas são na mente. Quantas pessoas estão ansiosas, quantas pessoas estão vivendo hoje como se não quisessem mais terem o privilégio de estarem vivas e vivendo aqui nesse mundo. Quantas pessoas pensam a cada instante em tirar a própria vida e não entendem que o segredo pode estar na entrega da vida dela nas mãos de Deus. Você pode ajudar para que essas pessoas encontrem a palavra de Deus através da mensagem da Novo Tempo. Você pode fazer o seu Pix, anjos@novotempo.com, fazer a sua doação. Essa doação vai fazer com que a mensagem da Novo Tempo chegue cada vez mais longe, vai fazer com que a mensagem da Novo Tempo tenha cada vez mais conteúdo de qualidade e possa atingir o coração de tantas pessoas como atingiu o da Edna. A gente vai fazer uma paradinha para o intervalo aqui. Dezembro está aí
Então, de repente, você está organizando suas férias e aí a gente tem o seguinte, você pode fazer um tour aqui pela Novo Tempo. Você vai conhecer uma parte das instalações aqui da Novo Tempo no próximo bloco. Então, fica aqui com a gente. O Anjos da Esperança faz uma pausa rápida, mas volta já. De volta aqui, o programa Anjos da Esperança. Obrigado porque você está com a gente. Eu estava pensando aqui, olha, participo do Anjos da Esperança, né? Muitas vezes, já participei. Eu estou aqui na Novo Tempo já, eu não sei direito se são 12 ou 13 anos, viu? Então, é muito tempo, já mais de uma década aqui. E eu fico pensando no seguinte, eu acho que o céu fica em festa, sabe? Com a sua doação, com a sua participação, com a sua oração, com você que é Anjo da Esperança e vive intensamente a sua mensagem da Novo Tempo. A sua mensagem, a sua ajuda aqui para que a Novo Tempo cresça e avance tanto. Eu estava pensando, né? Quando eu cheguei aqui, tinha um prédio inaugurado, hoje nós temos mais 2. Nós temos uma estrutura que está muito mais profissional. Quando eu cheguei era pouquinha gente, eu conhecia o nome de todo mundo, pegava o elevador com alguém, eu sabia quem era. Agora o Novo Tempo cresceu tanto que às vezes eu passo por alguém assim, se não fosse o crachá da Novo Tempo aqui no peito, não sabia nem que a pessoa trabalhava aqui. E a Novo Tempo cresceu não só em estrutura. Ao crescer em estrutura, ela cresceu no alcance. Ela chega muito mais forte. Tem a televisão que expandiu quase que todas as capitais, né? Quase todos os lugares no Brasil, a gente tem a cobertura da TV Novo Tempo. A Rádio Novo Tempo, nesse ano, foi um ano muito especial, entrou Rádio Novo Tempo no Rio de Janeiro, tem toda essa história com o Norte, acontecendo, e a rádio expandindo muito com as retransmissoras lá no norte do país. Quanta coisa, sabe? Os projetos digitais, eles vão crescendo. A Esperança, com 500 mil de pessoas que já estudaram com a Esperança, pensa nisso. Se não fosse essa doação que você faz, a gente não conseguiria, pelo menos por mãos humanas, né, desenvolver tanto crescimento, expandir tanto como a gente cresceu. Então, muito obrigado a você que é Anjo da Esperança. E você que não é e quer participar, anjos@novotempo.com é o nosso Pix. anjos@novotempo.com é o nosso Pix. Aí você vai ver histórias como essa acontecendo graças a você. A gente vai agora ver uma parte do que as pessoas veem aqui na Novo Tempo quando elas fazem o tour. Férias aí, né? Você de repente quer se programar, pode vir conhecer. Você vai ver o corredor dedicado aos Anjos da Esperança no tour. Lá tem a história da Sara. É um testemunho muito forte, ela fez isso num dos nossos Anjos em Ação, foi em 2023, está lá registrado, marcado na decoração desse corredor. Vamos acompanhar um pouquinho de como funciona esse tour e esse corredor especialmente agora nessa reportagem. Este corredor é muito conhecido, já que é um dos locais do roteiro de visitação do Tour Novo Tempo. Quem já caminhou por aqui sabe que cada detalhe tem propósito. E no corredor do tour, o espaço do Anjos da Esperança está passando por uma renovação. Aqui no corredor do tour, cada nome tem uma história. Gente comum, mas com um propósito extraordinário: levar a mensagem de Jesus a quem mais precisa. E entre esses nomes está o da Sara, uma vencedora de uma grande batalha. Entre exames, orações e lágrimas, Sara enfrentou o câncer com coragem, sempre acompanhada da mãe e de mensagens de fé que muitas vezes vieram da tela da Novo Tempo. Vejo ela cantando e me emociono, porque não tenho palavras, é só gratidão mesmo. Quando a Sara estava doente, a minha preocupação maior, sim, eu queria que ela ficasse curada, mas a minha preocupação maior é que ela não deixasse de confiar em Deus. E nós estamos aqui. Foi 2020, Sara está com 14 anos, hoje ela está com 18 e nós continuamos seguindo ao Senhor. Minha mãe sempre fala, é melhor passar dificuldade com Deus do que sem Ele. Então, se está ruim, é melhor estar com Ele, porque sem Ele vai ser muito mais difícil.
e ter alguém que olhe por nós nos a viver muito melhor. Não sei se você se recorda, Sara, desse presente aqui que você enviou pra gente com tanto carinho, ó. Olha, Hoje, mais que uma lembrança da luta, esse nome estampado no corredor do Tour da Novo Tempo é um símbolo de gratidão, pois mesmo quando doía, elas escolheram ter coragem e fé. E sobre esse cuidado e reconhecimento que a gente conversou com o Cris Magalhães, gerente do projeto Anjos da Esperança. A gente vai poder colocar todos os nomes dos doadores naquela parede. Por que alguns? Porque em todas as paredes da Novo Tempo tem a digital de Deus, de Cristo Jesus e de vários doadores. A democracia da esperança mostra que cada um faz parte. Então essa gravação que nós estamos fazendo hoje, a câmera, o espaço, os funcionários que estão aqui, é uma obra de Deus, mas Deus nos dá a oportunidade. E ali é um gesto para quem visita olhar, nossa, que nome é aquele? Nossa, que história é aquela? E aí para quem está conduzindo, até as pessoas que estão conduzindo o nosso tour vão ter a oportunidade de falar o que eu estou falando. Deus está usando pessoas e as digitais deles estão na parede, junto com milhares de pessoas que acreditam que o Novo Tempo é uma ferramenta de Deus, um gesto de reflexão, porque a gente planta questões terrenas e lá em Canaã, todos esses anjos, todas as pessoas que estão em prol desse reino vão se abraçar juntos, né? A gente vai conhecer aí sim todos os nomes que nos ajudaram a chegar lá. Cada passo dentro do tour é um convite para sentir o amor de Deus de um jeito especial e fruto da sua generosidade, Anjo da Esperança. A sua doação ajuda a criar diversos conteúdos e manter a nossa programação no ar. O gerente de marketing da Novo Tempo, Isaías Bueno, explica qual a mensagem a Novo Tempo quer transmitir com essa renovação. Eu digo que a gente faz tudo com muito carinho, com muito amor, a gente tenta fazer o nosso melhor, porque é isso que as pessoas merecem, ver, contemplar, e quando a pessoa vir, ela se sentir fazer parte de um ambiente realmente bonito e que por trás de todos esses detalhes, o nosso objetivo, a nossa missão é o nosso foco. Quer fazer parte dessa missão e ajudar a transformar histórias como a da Sara? Entre em contato pela nossa central de atendimento ligando para 0 operadora 12 2127 3030. Eu faço um convite a você. Já que a Novo Tempo é uma ferramenta de Deus como rádio, como TV, como web e tantas outras ações, faça parte desse time de Anjos da Esperança. Você já se programou para isso? Você sabe o quanto que a vida é breve? Quantas Saras estão perdidas por aí perguntando por quê e querem beber da água que a gente oferece aqui no Novo Tempo? Talvez você não possa sair num apartamento lá num condomínio ou numa região tão distante, mas a Novo Tempo vai com rádio, vai com TV, vai com a esperança que envia 200 mil mensagens por dia. Faça parte desse projeto e se torne um missionário, um anjo da esperança. Que Deus te abençoe. Obrigado a Gabi Araújo aí pela reportagem, muito bonito, né? Conhecer espaços aqui da Novo Tempo, lugares que você não vê na tela, mas que fazem toda a diferença aqui no nosso ambiente, viu? Se você, inclusive, quer conhecer a Novo Tempo, não vai aparecer aqui do nada, estou em São Paulo, estou na região do Vale do Paraíba, então vou aparecer ali na Novo Tempo. Tem toda uma preparação para te receber com todo carinho. A gente recebe aqui caravanas. Hoje mesmo, antes de começar o programa, tinham acho que 2 caravanas que eu encontrei por aqui. O pessoal tira foto e o pessoal ama conhecer as instalações, mas você tem que fazer um cadastro, tem que avisar que você vem para a gente se preparar. O endereço é tour.novotempo.com. Aí você vai entrar nesse site, tour.novotempo.com, tá aqui o site para você na tela. Você não vai pagar nada por esse tour, não. E você vai conhecer todas as instalações da Novo Tempo, vai ver os estúdios, é muito legal. A gente está gravando aqui ou a gente está fazendo um ao vivo, aí lá em cima tem um vidro, você vê a gente fazendo os programas. Quem sabe você não está vindo aqui, ó, tem Darleide com o pastor Robson fazendo um programa ao vivo, você vê a Teru fazendo o vídeo de saúde, aí sentir o cheirinho da comida do vídeo de saúde aí na sua casa. Então aproveita, tá? Faz um grupo, de repente junta um pessoal aí da sua igreja, tour.novotempo.com. A gente se organiza e vai receber você de forma gratuita, de forma muito especial, com todo o nosso carinho, tá bom? Vamos lá para o nosso momento de oração agora.
Olha só que momento especial, a gente agora orando aí pelos nossos anjos da esperança, nesse nosso momento de oração tão especial. Então deixa eu ler aqui alguns nomes, alguns anjos que fizeram alguns pedidos de oração para a gente. Vou começar aqui com a Leonice Guerreiro, ela é de Araucária, no Paraná, ela pede pela saúde dela. Também o Lucas Rodrigues da Silveira, ele é de Uberlândia, em Minas Gerais. A Vanderleia Félix da Silva, de Curitiba, no Paraná. Eli Simone Gonçalves da Costa, é de Viçosa, também, Minas Gerais. Pede também oração aqui pra gente. Oramos também hoje por Domingos Geraldo, ele é de Guarulhos, aqui em São Paulo. O Murilo Agrelli Torres, ele pede oração pelo seu negócio. Ele deseja sempre doar uma porcentagem para o Anjos e pede que o negócio dele cresça e se desenvolva. Então ele é de Catente, no Pernambuco. Também a Esmeraldina Feitosa de Souza pede oração pelos filhos e netos. Eles são lá de Teresina, no Piauí. A gente vai ter um momento de oração por esses pedidos, mas também para você, que é Anjo da Esperança, está acompanhando a gente aqui nesse programa. De repente você tem um pedido que está no seu coração agora, algo muito forte que tem te impactado e você quer uma resposta de Deus, ou você quer uma libertação, você quer uma resposta, a gente vai orar juntos agora. Oremos? Senhor nosso Deus, tantos anjos colocaram seus pedidos aqui, estão agora acompanhando a nossa programação e também com um pedido no coração. São os teus filhos, Senhor, que te amam e amam a tua missão. Por favor, Senhor, responda às inquietações dos corações, faça segundo a tua vontade todos os pedidos, os agradecimentos que são colocados aqui e no coração de cada telespectador. Nos abençoe a todos, fica com a gente, nos abençoe sempre. Te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Olha, que bom orar por você, que bom que é o poder da oração na nossa vida, né? E quantas pessoas ainda precisam descobrir esse poder de fato da oração e da palavra de Deus. Quando você se torna um anjo da esperança, você está fazendo com que mais pessoas possam sentir o impacto de serem ouvidas por Deus, porque se colocam de joelhos e oram. Eu vou colocar mais uma vez aqui o nosso Pix, a gente está quase indo embora, mas dá tempo de você, claro, fazer a sua doação, não só enquanto o programa está no ar, mas durante todo o tempo esse Pix acontece, anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. Ah, eu não sei, eu prefiro fazer um esquema aí pela internet, fazer uma ligação. Tá aí o telefone para você, ó, 0 operadora 12 21 27 30 30. 0 operadora 12 21 27 30 30. Um abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau.